Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos mergulhar, vamos fazer um tour virtual pela história do Brasil, lá de Minas Gerais. A gente vai contar sobre o complexo arquitetônico da Pampulha. Vou trazer para vocês detalhes, histórias, e é muito bom a gente aprender as riquezas do nosso Brasil. Então vem comigo assistir o vídeo todo e no final, ou agora, quando você quiser, já deixa aquele seu like, já se inscreve para dar aquela força para o canal, para estimular a gente a sempre trazer conteúdo legal para vocês aí do outro lado e compartilhe sem medo de ser feliz. Agora vamos para a história. Bem, para começar super bem, nós vamos falar sobre o Museu de Arte da Pampulha. Você sabia que lá atrás, quando ele foi inaugurado, ele não era um museu? Quem sabia disso? Deixa aqui nos comentários. O que vocês imaginam que o Museu de Arte da Pampulha era antes de ser um museu? Deixa aqui nos comentários. Bem, eu vou falar para você. Ele era um cassino, sim. O Museu de Arte da Pampulha, quando ele foi inaugurado, ele era um cassino, onde a sociedade mineira ia para lá, né, se divertir e jogar. Então, o museu, antes dele virar o que nós conhecemos hoje na atualidade, ele era um cassino. E essa obra, né, o Museu de Arte, ele foi projetado nada mais, nada menos por quem? Por Oscar Niemeyer. Como várias obras da Pampulha que a gente vai trazer aqui, tem a assinatura desse mestre da arquitetura. Então, foi um projeto dele e quem encomendou, quem pediu, quem recomendou que fizesse esse museu, que no caso era um cassino, foi o antigo, quando ele ainda era prefeito, Juscelino Kubitschek. Sim, foi ele que encomendou o cassino, hoje o Museu de Arte da Pampulha. Então, vou deixar para vocês agora umas fotos do Museu de Arte da Pampulha para vocês verem como ele é, ok? Vamos deixar aqui para vocês observarem a beleza deste local. Segue aí as fotos para vocês verem. Muito lindo, não é mesmo? Então, ele foi tombado, né, como se diz, tombado, como patrimônio pela Unesco. Patrimônio porque realmente ali, no complexo da Pampulha, existem obras de arte que eu digo, gente, não é tesouro, ouro, diamante, não. Obras de arte são de projetos arquitetônicos, botânico dos jardins, que também nós vamos conversar sobre isso. Então ele foi tombado como os outros prédios como patrimônio pela Unesco. Olha que honra! E ele, como museu, ele foi inaugurado em 1957 como museu. Mas como cassino, ele não durou quase nada, porque em 30 de abril de 46 foi proibida no Brasil o jogo. Então, o cassino teve que fechar, porque era uma coisa legal, uma coisa permitida, mas depois do dia 30 de abril de 46, o jogo no Brasil passou a ser proibido. Então, as portas do cassino se fecharam. E somente lá na frente, em 1957, as portas se abriram mais agora como
Museu de Arte. E essa proibição aconteceu no governo de Gaspar Dutra, ok? E também, só para a gente finalizar essa parte do museu, ele também tinha um outro nome, um nome não muito conhecido, um nome até parecido com um que tem aqui no Rio de Janeiro, lá em Petrópolis, Palácio de Cristal. Ele também chegou a ter esse nome, não tão divulgado, mas ele também chegou a ter o nome de Palácio de Cristal. Gente, agora nós vamos falar sobre o Mineirão, Mineirinho, mas em especial o Mineirão, onde, os times de futebol de Minas Gerais usam para fazer suas partidas e também recebem outros times de outros estados, Inclusive Copa do Mundo, coisas assim especiais no futebol. Então a gente vai falar um pouquinho do Mineirão, mas antes da gente começar a falar, eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui do Mineirão. Muito bonito, não é verdade? Então, o nome do estádio é Governador Magalhães Pinto e ele foi inaugurado em 1965. Sim, e ele também faz parte desse complexo da Pampulha. Ele também se inclui, porque ele está ali, bem próximo, ele não está nas margens da Pampulha, mas ele está muito próximo. Uma ladeirinha que você desce assim, você já sai na Pampulha. Então, ele faz parte também desse complexo da Pampulha. Para ser mais exato com vocês, ele foi inaugurado em 1965, 5 de setembro de 1965. E indo em BH, visitar o Mineirão, tem que ser carimbado, porque realmente ali é um estádio que ele é considerado o 5º maior estádio de futebol aqui do Brasil, já recebeu várias equipes aqui do Brasil e até de fora para jogar ali. Então é um lugar que realmente é algo memorável, algo que realmente vale a pena conhecer, visitar quando você estiver em Belo Horizonte. Agora nós vamos falar da Casa do Baile. Gente, eu andei lá na Pampulha e o que eu queria conhecer mesmo, eu queria conhecer todos os lugares, mas essa Casa do Baile era o que eu mais queria conhecer. E foi muito bom estar ali, ver com os meus próprios olhos aquela obra de arte. E a gente vai falar um pouquinho da Casa do Baile, contar um pouquinho da história. Mas antes da gente começar a história, vejam as fotos dessa lindeza chamada Casa do Baile. Linda demais, não é verdade? Então, gente, ela foi reaberta em 2002, mas a gente vai contar como foi a história dela. Quando ela foi inaugurada, ela era uma casa de baile, uma casa de um restaurante, onde a sociedade, onde as pessoas, os mineiros iam para lá se divertir, almoçar, jantar, dançar, conversar, trocar ideia. Então era um ambiente muito bem frequentado, muito badalado, E aconteceu que com a proibição do jogo, como a gente falou, que aconteceu com o antigo cassino, acabou
acabou refletindo, acabou respingando na casa do bairro. E ela também fechou as atividades nesse período que a gente vai falar agora aqui no vídeo. Ela foi inaugurada em 1943 e fechou suas portas em 1948, pelos motivos que a gente já falou. Então, o que aconteceu depois disso? Ela ficou fechada e nos anos 80 reabriram ela, mas não mais como uma casa de bairro, mas sim como um anexo do museu, que agora já era Museu de Arte, esse Museu de Arte da Pampulha. Então, ela começou a servir como um anexo do museu durante os anos 80. Depois ela foi fechada novamente e reaberta em 2002, onde até hoje ela recebe exposições, seminários e tem um salão muito grande, não enorme, mas bem grande, 255 metros quadrados e um auditório com capacidade para 53 pessoas. Não é muito, mas também não é um ovinho, não é verdade? Então ali naquele lugar até hoje existe exposições. No dia que a gente foi estava fechado. Eu queria muito ter entrado, mostrado para vocês lá de dentro, mas realmente não pude mostrar porque estava fechado. Mas valeu super a pena só de estar ali, naquele lugar que respira história, que transpira história. Ali também tem assinatura de nada mais, nada menos de que Oscar Niemeyer. Isso, Oscar Niemeyer. Jardins de Burle Marx. Então, só isso, só de estar ali e ver aquilo ali, já compensou, mesmo ela estando fechada no dia que eu fui. E agora, para finalizar esse nosso tour, pelo complexo arquitetônico da Pampulha, nós vamos falar da igreja de Francisco de Assis. Gente, falar de Belo Horizonte na televisão sempre vai mostrar aquela igreja com aquela arquitetura tão diferente, tão moderna e assinada, nada mais, nada menos, porque Oscar Niemeyer, aqueles azulejos que a gente vê, aqueles azulejos azulzinhos e brancos, nada mais, nada menos, assinatura de que Portinari. E o jardim, a paisagem ali, nada mais, nada menos assinado do que Burle Marx. Então, só isso aí já é um tesouro. E a igrejinha, ela é considerada a parte mais importante do complexo da Pampulha. Olha, gente, é incrível. Você indo em Belo Horizonte, você precisa conhecer esse lugar. Vou deixar as fotos aqui para vocês verem da igrejinha. E essa igreja que vocês viram nas fotos agora, ela, do complexo todo arquitetônico, ela é considerada a obra-prima. Então, para você que, como eu, ama a história, a história do Brasil, essa história tão rica desse povo tão bom que é o nosso, então, visite, assim que você tiver uma oportunidade, conheça. Às vezes você mora em Minas, mas você nunca teve essa oportunidade de ir até o complexo da Pampulha. Ou às vezes você, como eu, não mora em Minas, mas se você tiver a oportunidade de ir para BH, não deixe de ir no complexo da Pampulha. Minas é incrível, maravilhoso, uma culinária que dispensa comentário, que a culinária de Minas, gente, é top de linha. Mas conheça, visite o complexo arquitetônico da Pampulha. Se inscreve, curte, compartilha. Beijo, fica com Deus e volte sempre, hein? Deixe seus comentários aqui e assiste nossas séries de vídeos que nós gravamos lá em BH e lá no Espírito Santo também. Beijo.